Nunca pensei que ver meu único filho se casar terminaria com a noiva dele gritando para eu sair do meu próprio salão de festas. Você não é bem-vinda aqui? Sibilou Emma, o dedo bem cuidado apontando para o ar. Você já causou dano suficiente. Vá embora. O riso e a música pararam. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu congelei, apertando minha bolsa. A mesma que carregava o cheque de 50 mil reais que eu havia escrito para financiar todo aquele casamento. Meu filho, meu bebê, apenas ficou ali, olhando para o chão. Nenhuma palavra, nem mesmo um olhar. Engoli o nó na garganta. Não chore. Não dê a ela a satisfação. Enquanto eu saía, passando por fileiras de convidados que fingiam não olhar, senti algo se quebrar dentro de mim. Paguei por tudo, o vestido, as flores, o local, e eles me jogaram fora como lixo. Sentei no meu carro no estacionamento escuro. A memória da voz de Emma, aguda e pingando veneno, se repetia na minha mente como um loop cruel. Você não é bem-vinda aqui. A pior parte não era Emma. Era Ryan, meu filho. Ele havia ficado ali como um estranho, os olhos fixos no chão, covarde demais para sequer me defender. Meu celular vibrou no porta-copos, acendendo com mensagem após mensagem. Por que você foi embora? Você está bem? Não faça uma cena, Carolina. Nenhuma mensagem perguntando o que tinham feito comigo. Ninguém do meu lado. Um soluço subiu pela minha garganta. Mas eu o engoli. Não choraria por eles. Não naquela noite. Em vez disso, deixei a raiva crescer e endurecer dentro de mim, sólida e fria como aço. Eles pensaram que eu era fraca porque fiquei quieta. Pensaram que poderiam me humilhar e ainda desfrutar do casamento de conto de fadas que eu havia construído para eles. Chega. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e abri o e-mail da cerimonialista. Meu polegar pairou sobre o contato dela por um momento. Então respirei fundo e liguei. A linha tocou 2 vezes antes que ela atendesse, a voz alegre e profissional. Oi, Carolina. Eu estava revisando os detalhes finais para amanhã. Estou cancelando tudo, eu disse friamente. Houve uma pausa do outro lado. Eu sinto muito. Eu disse para cancelar tudo. O salão, os fornecedores, os pagamentos. Estou desistindo. Carolina, Os contratos estão em seu nome, mas você tem certeza? Isso é tão de última hora? Tenho certeza. Se eu não sou bem-vinda neste casamento, meu dinheiro também não é. Quando estacionei na minha garagem, minhas mãos haviam parado de tremer. A raiva havia se transformado em algo mais aguçado. Determinação. Eles me queriam fora, ótimo, mas aprenderiam dolorosamente que toda aquela fantasia foi construída nas minhas costas. Sentei à mesa da minha cozinha, folheando o fichário de casamento cuidadosamente etiquetado que eu havia criado para Ryan e Emma. Cada aba era um lembrete da minha generosidade. Salão, buffet, florista, fotógrafo, entretenimento. Eles não haviam contribuído com nada além de pastas do Pinterest e atitudes de quem se sente no direito. Cada fatura, cada contrato, cada assinatura era minha. Peguei o telefone e comecei a discar. Primeiro, o salão. Olá, aqui é Carolina Silva. Sou a titular do contrato para o casamento do Silva Oliveira amanhã. Sim, claro. Está tudo pronto para... Estou cancelando com efeito imediato. Houve uma longa pausa. Senhora, Você tem certeza? Há uma taxa de cancelamento substancial. Isso não será necessário. Fui eu quem pagou o depósito e estou dentro dos meus direitos de acordo com o contrato. Silêncio. Então, uma resposta cautelosa. Entendido? Processaremos o encerramento. Clique. Próximo. A florista? A mesma rotina. Depois o buffet, depois o fotógrafo. Cada vez eu sentia minha coluna se endireitar um pouco mais. A cada ligação, a imagem ficava mais clara. Ryan e Emma não queriam apenas o meu apoio. Eles esperavam isso. O casamento não era deles. Era meu, pago, arranjado e mantido por mim. E se eu não era bem-vinda, meu dinheiro também não era. Ao encerrar a última ligação com a banda, permiti-me um pequeno sorriso frio. Amanhã, eles acordariam pensando que estavam indo para o seu conto de fadas. Mas não haveria flores, nem comida, nem música, nada além dos destroços da sua própria arrogância. A casa estava em silêncio,
exceto pelo clique suave do meu mouse enquanto eu rolava meus e-mails. Abri os anexos em PDF, um por um. Acordo do salão, contrato do buffet, contrato da banda. Cada linha carregava meu nome, minha assinatura, meu endereço de cobrança. Eles amavam meu dinheiro mais do que a mim, pensei amargamente. Semanas atrás, Emma havia insistido. Nós vamos te pagar a metade. Prometo, assim que o Ryan for promovido. Aquela promessa parecia risível agora. Cliquei para abrir o contrato da florista e examinei as letras miúdas. Cancelamento pelo cliente resulta na perda do depósito. Mas eu era a cliente, não Emma, não Ryan. Uma onda de vindicação me percorreu. Eles não podiam ligar para esses fornecedores e magicamente restabelecer nada. Sem mim, eles estavam desamparados. O som de uma porta de carro batendo lá fora me tirou dos meus pensamentos. Espiei pelas persianas. O carro de Ryan. Meu peito apertou enquanto eu o via caminhar em direção à minha porta da frente. Ele se movia com uma urgência que eu não via há anos. Uma batida forte ecoou pela casa. Mãe, abra, precisamos conversar. Eu não me movi. Outra batida, mais alta desta vez. Mãe, sei que você está aí. Sentei-me perfeitamente imóvel, as mãos firmemente cerradas no meu colo. Deixe-o suar. Deixe-o se perguntar se eu atenderia. Ele não tinha mais o direito de exigir meu tempo. Depois de 1 minuto, ouvi sua voz, agora mais irritada, abafada pela porta. Você não pode fazer isso. É o nosso casamento. Meus lábios se curvaram no mais leve sorriso. Não, Ryan, não o era seu. Nunca foi. As batidas pararam eventualmente, mas eu não saí da minha cadeira. Meu coração batia tão forte que parecia que poderia quebrar uma costela. Mas me forcei a ficar parada, olhando para o cursor piscando na minha tela. Por 30 anos, eu fui aquela que consertava as coisas, aquela que acalmava discussões, escrevia os cheques e mordia a língua em nome da paz. Mas não mais. O silêncio lá fora se estendeu. Espiei pelas persianas novamente. O carro de Ryan havia ido embora. Então meu celular vibrou violentamente na mesa. Ryan, 18:13. Por que você não está atendendo? Ryan, 18:14. Que diabos está acontecendo? Ryan, 18:15. Você está arruinando nossas vidas. A última me fez rir alto. Um som amargo e oco que nem parecia minha própria voz. Deixei-o vibrar de novo e de novo até que finalmente, contra meu bom senso, atendi. Mãe, que diabos você está fazendo? A voz de Ryan estava rachada de raiva. Você não pode simplesmente cancelar o casamento. Todo mundo está esperando. Pare. Minha voz estava baixa, fria, mais calma do que eu me sentia. Você ficou lá ontem e a deixou me humilhar na frente de todos. Você não disse uma palavra porque eu não queria fazer uma cena. Ah, mas estava tudo bem para Emma fazer uma. Houve uma pausa, uma longa. Mãe, escuta, a Emma estava chateada, mas ela não quis dizer aquilo. Você está exagerando. Exagerando? Eu estalei. Eu paguei por tudo, Ryan. O salão, a comida, a música, tudo. E você a deixou me tratar como uma convidada indesejada. É o nosso casamento, ele gritou. Não, eu disse calmamente. Foi meu presente e agora se foi. Mãe, papai, por favor, você não pode fazer isso. Vamos perder o salão, os fornecedores. A Emma está em prantos agora. Ela deveria ter pensado nisso antes de me expulsar do meu próprio evento. Um beep interrompeu nosso silêncio tenso. Outra mensagem piscou na minha tela. Emma, 18:18. Sua velha amargurada e ciumenta. Você sempre me odiou. Emma, 18:19. Não acredito que você está arruinando a vida do Ryan por despeito. Emma, 18:20. Fique longe de nós. Você é tóxica. Meus lábios se apertaram em uma linha fina enquanto eu as lia. Você viu as mensagens que ela está me mandando? Perguntei a Ryan. Ela está apenas chateada. Ele murmurou. Você quer dizer que ela está mostrando as suas verdadeiras cores? Mãe, adeus, Ryan. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. Por um momento, apenas fiquei sentada ali, olhando para a parede, meu peito arfando. Meu celular vibrava de novo e de novo, acendendo com o nome de Emma. Virei-o, com a tela para baixo na mesa.
Amanhã, o castelinho perfeito deles desabaria, e pela primeira vez eu não seria aquela que correria para salvá-los. As batidas na minha porta começaram antes das 9 da manhã. Mãe, abra a porta, precisamos conversar. Eu não me movi a princípio. Mal havia dormido. Meu café estava intocado no balcão. Seu vapor havia esfriado há muito tempo. As batidas vieram novamente, mais altas desta vez. Mãe, não me faça ficar aqui o dia todo. Com um suspiro profundo, caminhei até a porta e a abri um pouco. O rosto de Ryan estava vermelho, o cabelo despenteado, como se ele também não tivesse dormido. Ele entrou sem esperar por um convite. Que diabos, mãe? Ele latiu, a voz subindo antes mesmo de ele pisar na sala de estar. Você destruiu tudo. Você se importa com o que fez comigo? Com a Emma? Abaixa a voz, eu disse friamente. Você está na minha casa. Ele passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Os fornecedores sumiram. O salão diz que foi reservado para outro casal. A florista não retorna nossas ligações. Você sequer entende o que fez? Sim, eu disse calmamente. Eu parei de financiar minha própria humilhação. Os olhos dele se arregalaram em descrença. Humilhação? A Emma estava chateada. Ela não quis dizer o que disse. Ah, ela quis dizer sim, eu estalei. Ela ficou na frente de todo mundo e me mandou embora, e você a deixou. A mandíbula dele se apertou. Eu estava tentando não piorar as coisas. Você ficou lá como um estranho, Ryan. Você não me defendeu. Você nem sequer olhou para mim. A voz dele baixou, fria agora. Você sempre foi assim, controladora, egoísta. É por isso que o pai foi embora. As palavras atingiram como um tapa. Minha respiração ficou presa na garganta, mas em vez de desmoronar, senti algo dentro de mim endurecer. Egoísta? Repeti, a voz tremendo de fúria. Você sabe o quanto eu sacrifiquei por você? Os inúmeros cheques que escrevi, as horas que trabalhei, os sonhos que desisti para garantir que você pudesse ter os seus. Ele estremeceu levemente, mas sua expressão permaneceu desafiadora. Você a escolheu em vez de mim. Eu disse calmamente. Então, deixe-a pagar pelo casamento que ela quer. Ele me encarou, a boca se abrindo como se fosse argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Caminhei até a porta e a abri completamente. Você deveria ir. Por um momento, ele hesitou. Então ele passou por mim furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Afundei no sofá, as mãos tremendo. Pela primeira vez em anos, percebi que Ryan não era o menino que eu havia criado. Ele era um homem que eu não reconhecia mais. Ao meio-dia, os telefonemas começaram. Primeiro foi minha cunhada, Luciana. Carolina, ela começou cautelosamente. Acabei de falar com o Ryan. Ele está arrasado. Você tem que consertar isso. Olhei para o telefone, os lábios apertados em uma linha fina. Consertar isso. Como exatamente? Reative os pagamentos, ela disse suavemente. Eles são jovens. Cometeram um erro. Mas este é o casamento deles. Você não quer estragar isso para eles. Minhas mãos se fecharam em punho. Eu não estraguei nada, eu disse calmamente. Eles estragaram no momento em que me trataram como uma estranha. Houve uma pausa constrangedora. Carolina, você sempre foi teimosa. Talvez a Emma se sentiu ameaçada por isso. Ameaçada? Eu paguei por todo o casamento de conto de fadas dela. Olha, Luciana suspirou. Só estou dizendo, não deixe o orgulho atrapalhar a família. Seja a pessoa mais madura. Encerrei a ligação sem responder. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Carolina, meu estômago se apertou. Aquela voz? Marcos, eu disse friamente, meu ex-marido, o pai de Ryan. O Ryan me ligou, ele disse. Ele está fora de si. Não sei o que aconteceu no ensaio, mas cancelar tudo é demais. Demais? Minha voz subiu apesar dos meus esforços para manter a calma. Marcos, onde você estava quando a Emma me expulsou na frente de 50 pessoas? Onde você estava quando nosso filho ficou lá como um covarde? Não torne isso sobre velhas feridas. Ele disse bruscamente. Esta não é a hora. Apenas deixe-os ter o dia deles. Seja a pessoa mais madura. Lá vem de novo, eu disse amargamente. Seja a pessoa mais madura. Isso é código para continue pagando e fique quieta.
Carolina, não seja dramática. Adeus, Marcos. Desliguei antes que ele pudesse terminar. Olhei para meu reflexo na janela, meu rosto pálido e abatido. Então, era isso. Eu não era família para eles. Eu era uma carteira com pulso. A percepção não me esmagou como eu esperava. Em vez disso, se instalou nos meus ossos, fria e pesada. Eles pensaram que eu era fraca porque os amava, mas estavam prestes a aprender que o amor tem limites. Não me lembro quando as lágrimas começaram ou quando pararam. Lembro-me apenas de estar sentada no brilho tênue da minha cozinha, segurando uma caneca de chá frio e olhando para o chão, as horas escorrendo como areia entre meus dedos. A dor vinha em ondas, não apenas por Ryan e Emma, mas pelos anos que passei me curvando, me quebrando e me esgotando por pessoas que agora me viam como descartável. O telefone vibrou novamente, desta vez uma prima. Carolina, não destrua a família por causa de um mal-entendido. Eu o silenciei sem atender. Em algum lugar entre os soluços e o silêncio, uma imagem surgiu na minha mente. O dia do meu casamento. Eu tinha 23 anos, de pé, em um vestido de renda que custou mais do que nosso primeiro carro. Minha sogra me puxou de lado naquela manhã e disse: "Lembre-se, mulheres quietas são as melhores esposas. Não crie ondas." Naquela época, eu assenti, sorri e engoli cada onda que tentava subir em mim. Mas agora, sentada sozinha na minha cozinha décadas depois, finalmente vi claramente. Quieta não significa fraca. Eu não era a mesma mulher que uma vez se dobrava ao meio para manter todos felizes. Aquela mulher se foi. Uma estranha calma se instalou sobre mim, mais pesada que a exaustão, mas mais aguda que a dor. Levantei da cadeira, coloquei o chá intocado na pia e enxuguei minhas bochechas. Chega de chorar. Chega de implorar por migalhas de amor e respeito. Se Ryan e Emma pensaram que poderiam me humilhar e ainda assim desfilarem pelo corredor no conto de fadas que eu paguei, eles estavam enganados. Redondamente enganados. Na manhã seguinte, marquei um encontro com a doutora Mariana Costa. Mariana era minha advogada há anos, perspicaz, discreta e inabalável. Enquanto eu estava sentada em frente a ela em seu escritório ensolarado, senti o nó familiar no meu estômago apertar. "Carolina", ela disse gentilmente, cruzando as mãos. "Você parece cansada. Me diga o que está acontecendo." Contei tudo. O jantar de ensaio, a humilhação pública de Emma, o silêncio de Ryan, o casamento que eu havia financiado até o último guardanapo e como eu havia cancelado cada um dos fornecedores. Mariana ouviu sem interromper, sua expressão ilegível. Quando finalmente parei de falar, ela se recostou na cadeira. "Deixe-me ser muito clara", ela disse. "Você não fez absolutamente nada de errado. Cada contrato está em seu nome, cada pagamento foi da sua conta. Se eles querem este casamento, terão que pagar por ele mesmos." Exalei lentamente, um pequeno lampejo de alívio rompendo a raiva. "Mas e se eles tentarem me processar?" perguntei, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Os lábios de Mariana se curvaram em um leve sorriso. "Com base em quê? Eles não têm base legal. E se eles ou o advogado deles forem tolos o suficiente para lhe enviar uma carta, encaminhe para mim. Eu cuidarei disso." Uma batida forte na porta do escritório me assustou. A assistente de Mariana enfiou a cabeça para dentro. "Desculpe interromper, tem um homem no telefone. Ele diz que é urgente, Ryan Silva." Eu congelei. Mariana levantou uma sobrancelha. "Você quer atender?" "Não." Eu disse rapidamente. "Agora não." "Bom," Mariana respondeu. "Deixe-o suar. Você passou tempo suficiente carregando-o." Pela primeira vez em semanas, senti algo desconhecido no meu peito. Não raiva, não dor. Era poder. Poder real e silencioso. Assenti. "Você está certa." Mariana deslizou um maço de papéis pela mesa. "Vou redigir uma notificação formal a todos os fornecedores confirmando o cancelamento e sua única autoridade legal. E se Ryan ou Emma aparecerem aqui, eles falarão comigo, não com você." Enquanto eu assinava os papéis, minha mão não tremia mais. Deixe-os raivar, deixe-os gritar, eu não era mais a carteira deles. Quando cheguei em casa do escritório de Mariana, meu celular estava vibrando sem parar. No início ignorei, mas então as notificações inundaram,
Dezenas delas. Facebook, Instagram, até mensagens de pessoas com quem eu não falava há anos. Meu estômago afundou. Abri o Facebook. A primeira coisa que vi foi o rosto de Emma, com os olhos vermelhos e manchados de lágrimas. O cabelo preso em um coque bagunçado perfeito enquanto ela segurava um lenço na mão. A legenda acima do vídeo dela dizia: "Nunca pensei que minha futura sogra destruiria nosso casamento por ciúmes e despeito. Meu coração está partido. Dei play." Ela cancelou tudo. Emma soluçou para a câmera. O salão, as flores, a comida. Ela até ameaçou os fornecedores. Depois de tudo o que fizemos por ela, ela está tentando arruinar o dia mais feliz de nossas vidas. A voz dela falhou para efeito dramático. Não queríamos compartilhar isso publicamente, mas ela não nos deixou escolha. Por favor, orem por nós enquanto tentamos reconstruir o que ela derrubou. Os comentários já estavam se acumulando. Uau! Que tipo de mãe faz isso? Corte-a. Ela parece tóxica. Que pena, Emma. Mantenha-se forte. Uma nova onda de raiva queimou no meu peito enquanto eu rolava. Cada palavra era uma mentira. Depois de tudo o que fizemos por ela, eu havia pago pelo casamento dos sonhos dela. Eu havia escrito cheques para o vestido de grife dela, o salão superfaturado dela, o buffet escolhido a dedo dela, e agora ela estava me pintando como a vilã. Outra notificação apareceu, desta vez do Instagram. Emma havia postado uma foto dela e de Ryan se abraçando com a legenda: "Não vamos deixar o ódio vencer. Família é quem te apoia, não quem te derruba." Centenas de curtidas, dezenas de comentários de apoio. Senti minhas mãos tremerem, não de tristeza, mas de fúria. Abri meu aplicativo de notas e comecei uma lista. Cada postagem, cada comentário, cada mentira. Tirei capturas de tela, um por um, salvando cada uma cuidadosamente em uma pasta marcada para Mariana. Se Emma queria uma guerra, ela a teria, mas não do tipo que esperava. Desta vez, eu não choraria. Desta vez, eu não imploraria. Desta vez, eu lutaria. Começou com o e-mail da florista. Lamentamos informar que, devido a um contrato cancelado, não podemos fornecer serviços para o casamento Silva Oliveira. Desejamos-lhe o melhor daqui para frente. Então, o fotógrafo postou uma história no Instagram sobre uma abertura inesperada neste fim de semana e marcou sua conta comercial. Em seguida, veio a banda, uma mensagem de voz educada. "Olá, Carolina. Apenas para confirmar que marcamos o evento Silva Oliveira como cancelado. Obrigado por nos avisar." Os dominós estavam caindo um após o outro. Na manhã de sexta-feira, o casamento estava em frangalhos. E foi então que a ligação veio. Emma. A voz dela estava diferente desta vez. Tensa e trêmula, mas com um tom açucarado. "Carolina, podemos conversar?" "Estou ouvindo", eu disse friamente. Eu sei que as coisas esquentaram no ensaio, mas estávamos todos estressados. Você sabe como são os casamentos. Eu não deveria ter dito o que disse. "Você me mandou embora", eu disse friamente, na frente de todo mundo. Aquilo foi... Eu estava sobrecarregada. Mas, por favor, não vamos jogar tudo fora por causa de um erro. Ryan e eu não podemos nos dar ao luxo de perder todos os depósitos. Os convidados estão esperando um casamento. Eu quase podia ouvi-la tentando sorrir com os dentes cerrados. "Seja razoável", ela disse. "Faça isso pelo Ryan, não estrague o grande dia dele." Minha mão apertou o telefone. "Eu não estou estragando nada", eu disse calmamente. "Estou me salvando." Houve silêncio na linha. Então, a voz dela abandonou o tom açucarado. "Você é uma velha amargurada", ela sibilou. "Você sempre teve ciúmes de mim. Ryan merece coisa melhor do que você. Então ele pode se casar com alguém melhor também." Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Ryan desta vez. Deixei ir para a caixa postal. Eu estava sentada na minha mesa, rolando os e-mails quando o ouvi. O assunto dizia: "Confirmação de pagamento final, pacote Lua de Mel Maldivas." No início, pensei que fosse spam, mas então vi o endereço de e-mail. carolinaposilva@email.com. Meu estômago afundou. Cliquei para abrir. "Obrigado por reservar sua estadia de 14 noites na vila sobre a Água das Maldivas com serviço de mordomo particular.
As cobranças foram aplicadas ao seu American Express, terminando em 390,21. Meu cartão de crédito. Havia até uma nota alegre no final. Seus convidados, Ryan Silva e Emma Oliveira, desfrutarão de champanhe ilimitado e uma excursão de iate particular como parte de seu pacote. Parabéns! A data da reserva era de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, enquanto eu estava me encontrando com Emma para almoçar, para discutir arranjos florais, ela estava usando meu cartão de crédito para planejar uma lua de mel de R$26 mil sem perguntar, sem uma única palavra. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava mais. Outro e-mail. Obrigado pela sua recente compra, conjunto de malas de noiva Louis Vuitton. Senti algo dentro de mim se quebrar. Eles não apenas deram minha generosidade como garantida, eles planejaram isso desde o início. O casamento não era uma celebração do amor, era um assalto. Uma extração lenta e calculada do meu dinheiro, da minha confiança, da minha dignidade, e eles nem se deram ao trabalho de esconder. Abri meu aplicativo bancário e rolei as transações recentes. R$12.400, boutique da Emma, R$8.950, depósito de chefe particular, R$3.200, tratamentos exclusivos de spa, Maldivas. Nenhuma única cobrança feita por mim. Nenhuma. Olhei para os números na tela, minha mandíbula apertada, meu pulso batendo. Eles nunca pretenderam me pagar de volta, nem pelo casamento, nem por nada. E ainda assim, eles tiveram a audácia de me chamar de egoísta. Fechei o laptop com um estalo forte e me recostei na cadeira. Não haveria mais telefonemas, nem mais segundas chances, nem mais indulgência maternal. Eles me mostraram quem eram. Agora era a hora de eu mostrar a eles quem eu era. A mensagem de voz chegou tarde da noite. A tela acendeu enquanto eu dobrava a roupa. Ryan, 22:47. Por um momento, hesitei. Uma pequena parte estúpida de mim pensou que talvez, apenas talvez, ele estivesse ligando para pedir desculpas. Apertei o play. Mãe, a voz dele era fria, monótona. Eu nem sei por que estou me dando ao trabalho com isso. Você nunca foi uma mãe de verdade para mim. Não de verdade. Sempre muito ocupada, muito controladora, muito fria. Meu peito apertou, mas eu não me movi. A Emma estava certa sobre você. Você teve ciúmes dela desde o início. É por isso que você está fazendo isso. Você não suporta me ver feliz. Houve uma pausa, uma expiração forte. Não é à toa que o pai te deixou. Eu entendo agora. As palavras atingiram como um tapa no rosto. Não é à toa que o pai te deixou. É isso que você é, sozinha, amargurada, sempre a vítima. E agora você destruiu a única coisa boa na minha vida. A linha clicou morta. Fiquei ali, olhando para o telefone, o ar pesado e parado ao meu redor. Nenhuma lágrima caiu. Desta vez, não. Em vez disso, senti-me vazia, oca, como se um cordão tivesse finalmente se rompido dentro de mim. Lentamente, pressionei meu polegar contra a tela e apertei excluir. A mensagem desapareceu, e com ela, algo mais desapareceu também. O último fio frágil que me ligava ao menino que eu amava mais do que a própria vida. Estar sozinha é melhor do que ser usada. Deixei o telefone de lado e apaguei a luz. Havia terminado. Na manhã seguinte, sentei no escritório de Mariana, minhas mãos envoltas em uma caneca de chá que eu não havia tocado. Mariana já havia lido as transcrições das postagens de Emma e a cruel mensagem de voz de Ryan. O rosto dela estava calmo, mas seus olhos tinham uma borda afiada que eu nunca tinha visto antes. Isso não é mais apenas arrogância, ela disse. É assédio e vamos acabar com isso. Ela deslizou um rascunho pela mesa. Cessar e desistir. Assédio, difamação, uso não autorizado de fundos. Eu examinei as linhas em negrito, meu coração batendo, não de medo, mas de algo mais duro, mais limpo. A voz de Mariana cortou a sala como um bisturi. Estamos enviando isso diretamente para Emma. Uma cópia por correio registrado, uma por e-mail e uma para os pais dela. Eles precisam entender que, se continuarem com isso, haverá consequências. Assenti, meus dedos apertando a caneca. Agora, sobre o Ryan. Mariana bateu em uma pasta rotulada Contas Conjuntas.
Você sabia que ele tem retirado o dinheiro da conta que você abriu para ele na faculdade? Meu estômago se contorceu. Pensei que ele tinha parado de usá-la anos atrás. Ele não parou. Na verdade, ela abriu uma impressão de transações recentes. Ele sacou R$ 7.500 no mês passado, logo depois que você pagou o depósito do salão. O sangue escoou do meu rosto. Mariana não se intimidou. Vamos congelá-la agora. Hoje, antes que ele decida esvaziar o resto. Por um momento, minhas mãos pairaram sobre a pasta. Aquela conta tinha sido minha maneira de dizer: eu sempre estarei aqui para você. Mas essa promessa não significava a mesma coisa agora. Faça isso, eu disse calmamente. Mariana assentiu. Considere resolvido. Ela pegou o telefone e começou a dar instruções à sua equipe jurídica. A voz dela era firme, profissional, imperturbável. Exatamente o tipo de calma que eu precisava naquele momento. Enquanto eu a ouvia ditar a carta de cessar e desistir, algo estranho se instalou sobre mim. Eu não estava tremendo. Eu não estava chorando. Eu nem estava mais com raiva. Pela primeira vez em semanas, senti-me firme. Ryan e Emma haviam tirado o suficiente de mim. Meu dinheiro, minha dignidade, meu papel como mãe, eles não tirariam mais nada. Mariana encerrou a ligação e olhou para mim com um leve sorriso. Você fez tudo certo, Carolina. Se eles querem um casamento, terão que pagar por ele mesmos. Soltei um suspiro lento. Deixe-os tentar, eu disse suavemente. No final da semana, as rachaduras no conto de fadas deles haviam se transformado em buracos enormes. Começou com uma postagem no Instagram de Emma, uma foto filtrada da mão dela, apertando a de Ryan. A legenda dizia, tentando me manter forte durante este momento difícil: por favor, respeitem nossa privacidade. Os comentários eram uma mistura de pena e confusão. O que aconteceu? Pensei que o casamento fosse neste fim de semana. Mandando amor. Mantenha-se forte, querida. 2 horas depois, Luciana me mandou uma mensagem. Carolina, você realmente cancelou o casamento? Todo mundo está falando sobre isso. Eu não respondi. Não era mais meu trabalho me explicar. O telefone tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Carolina, é o Sr. Oliveira, o pai da Emma. A voz dele estava tensa, cortada, como se ele estivesse forçando cada palavra através dos dentes cerrados. Não sei o que a Emma disse a você no ensaio, mas certamente você não pretende arruinar todo o casamento por causa de um mal-entendido. Fiquei em silêncio, esperando pelo verdadeiro motivo da ligação. Ele exalou bruscamente. Escute. Se isso é sobre dinheiro, não posso mentir. Estamos em uma situação difícil agora. Mas tenho certeza de que podemos resolver algo se você apenas reativar os pagamentos. Aí estava. Eu quase ri. O mesmo homem que estava orgulhoso demais para falar comigo por meses agora estava implorando por minha ajuda. Não, eu disse simplesmente. Você terá que se virar sozinho. Você sabe o que isso fará com a Emma? Ele latiu. Os convidados, a reputação de ambas as famílias. Encerrei a ligação no meio da frase. No dia seguinte, recebi um e-mail do gerente do salão. Prezada senhora Silva, conforme sua solicitação de cancelamento, o casamento Silva Oliveira foi removido de nossa agenda. Por favor, note que a data foi remarcada. Remarcada. O casamento dos sonhos deles não foi apenas cancelado. Agora pertencia a outra pessoa. Por um momento, imaginei Emma rolando o Pinterest, gritando com Ryan enquanto os pais dela estavam indefesos no sofá. Mas não senti satisfação. Não senti nada. O e-mail chegou tarde da noite de domingo. Quase não o abri. Apenas o assunto me revirou o estômago. Vamos deixar isso para trás. Cliquei de qualquer maneira. Mãe, decidimos te perdoar por tudo o que aconteceu. Sei que as emoções estavam à flor da pele e as pessoas disseram coisas que não queriam dizer. Emma e eu conversamos e estamos dispostos a deixar você vir ao casamento se você se comportar e não tornar as coisas estranhas. Este é o nosso dia e agradeceríamos se você não o tornasse sobre você. Vamos seguir em frente como uma família. Ryan, olhei para essa tela, minha mandíbula frouxa. Me perdoar? Uma risada explodiu da minha garganta antes que eu pudesse contê-la. Começou pequena, aguda, mas cresceu até que eu estivesse segurando meus lados,
tremendo de diversão amarga, me perdoar. Depois que eu financiei o conto de fadas deles, depois que Emma me expulsou do ensaio como uma empregada contratada, depois que Ryan ficou lá em silêncio enquanto eu era humilhada na frente de todos e eles achavam que eu precisava de perdão. Limpei uma lágrima do canto do meu olho, não de tristeza, mas de rir demais. Apertei responder e pairou meus dedos sobre o teclado. Mas não digitei uma única palavra. Eles não mereciam uma resposta. Em vez disso, fechei o laptop e o empurrei para o lado. Eles podiam manter sua pequena fantasia de controle. Eu havia terminado de fazer papel de boba. O dia do casamento chegou de qualquer maneira. Uma manhã brilhante de sábado em junho, exatamente como Emma queria. Acordei com o som dos pássaros do lado de fora da janela do meu hotel, o cheiro de eucalipto flutuando no ar. O spa me havia atualizado para uma suíte com varanda privativa com vista para o oceano. Ao meio-dia, eu estava esticada em uma espreguiçadeira, meu cabelo enrolado em uma toalha, uma taça de champanhe gelado na mão. Uma notificação tocou no meu celular. Hoje é o dia, mal posso esperar para ver vocês dois às 14 horas. Um convidado claramente inconsciente de que o conto de fadas havia desmoronado. Tomei um gole do meu champanhe e sorri levemente. Exatamente às 14 horas, imaginei o salão, agora reservado para outro casal, movimentado com flores e risos que nada tinham a ver com Ryan ou Emma. O pensamento não trouxe satisfação. Trouxe paz. Pela primeira vez em anos, senti-me leve. A equipe me trouxe uma travessa de frutas e reabasteceu minha taça. Peguei meu celular, abri o Instagram e tirei uma foto da vista. Céu azul infinito, luz do sol cintilando na água, minha taça de champanhe brilhando no canto. Digitei uma legenda curta. Melhor decisão que já tomei. Sem contexto, sem nomes, mas eu sabia que eles veriam e saberiam exatamente o que eu queria dizer. Na manhã de segunda-feira, os sussurros haviam se transformado em um rugido. Começou com um único comentário sobre a postagem chorosa de Emma no Instagram. A Carolina não pagou o casamento todo, no entanto? Isso não faz sentido. No início, os amigos de Emma correram para defendê-la. Não espalhe mentiras. Você não sabe a história completa. Ela é uma mãe tóxica, tentando arruinar a felicidade deles. Mas então outro comentário apareceu. Minha prima trabalha no salão. A Carolina reservou e pagou por tudo. Emma e Ryan não pagaram um centavo. A barragem se rompeu. Capturas de tela do pacote de lua de mel de Emma, cobrado no meu cartão de crédito, de alguma forma vazaram para um grupo de fofocas de casamento. As pessoas eram implacáveis. Então eles a usaram para pagar um casamento e férias de luxo. Depois a humilharam. Elegante. Imagine morder a mão que te alimenta. Eles merecem um ao outro, mimados e arrogantes. Até alguns dos antigos amigos de faculdade de Ryan se manifestaram. Não me surpreende. Ele sempre deixou as mulheres pisarem nele. Eu não comentei. Eu não curti nem compartilhei, mas salvei cada captura de tela. Mais tarde naquela tarde, Luciana, minha cunhada, ligou. Carolina, ela começou cautelosamente. Eu não percebi. Sinto muito. Todos nós pensamos que a Emma fez parecer que você estava tentando sabotá-lo sem motivo. Você acreditou nela, eu disse calmamente. Eu sei, Luciana suspirou, mas as pessoas estão começando a ver a verdade agora. Eu só queria que você soubesse. Você não está mais sozinha nisso. Eu não respondi. Eu não precisava da pena dela. O que eu precisava e finalmente tinha era clareza. Por anos, deixei as pessoas pegarem e pegarem, pensando que era meu trabalho manter a paz. Mas a paz comprada com o autossacrifício não é paz, é silêncio. E eu havia terminado de ficar em silêncio. Quando a segunda semana passou, a fofoca havia se espalhado como um incêndio. A conta de Emma no Instagram havia silenciado. A foto de perfil de Ryan desapareceu. Começou pequeno, um amigo em comum postando. Talvez não morda a mão que te alimenta da próxima vez. Então uma prima de Emma compartilhou um tweet enigmático. Se você não pode pagar seu próprio casamento, não grite com a pessoa que está pagando. As pessoas não estavam mais apenas sussurrando. Elas estavam rindo. Capturas de tela das postagens de Emma vazaram para um fórum de casamento. Noivas e estranhos a dilaceraram. Ela arruinou o próprio casamento sendo uma pirralha.
Parece que ela pensou que a sogra era a sugar mama dela. A arrogância é irreal. Quem expulsa a pessoa que está financiando todo o evento? Até os fornecedores se juntaram. Uma florista postou anonimamente. Nós a avisamos que a sogra dela era a titular do contrato. Ela não se importou. Ela pensou que estava acima das consequências. Eu não disse uma palavra. Eu não me defendi. Eu não precisei. A verdade tinha um jeito de rastejar por conta própria. No final do mês, a lista de convidados de Emma e Ryan havia evaporado. Amigos pararam de atender suas ligações. O casamento dos sonhos deles era a conversa da cidade, não como uma celebração, mas como um conto de advertência. E eu? Eu estava sentada em uma varanda a 2 estados de distância, observando o sol se pôr no horizonte com uma taça de champanhe na mão. Postei uma foto tranquila, meus pés apoiados, o oceano se estendendo infinitamente diante de mim. A legenda simples: felicidade me cai melhor. Não verifiquei curtidas ou comentários. Não me importei se Ryan a viu ou Emma ou qualquer um dos parentes que uma vez me chamaram de dramática. Isso não era para eles. Isso era para mim. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Ryan. Olhei para a tela por um longo momento antes de apertar recusar. Uma mensagem de texto se seguiu. Podemos conversar? Cometemos erros. Desliguei o telefone e o coloquei virado para baixo na mesa. Por anos, deixei as pessoas me puxarem para suas tempestades. Agora, escolhi a paz. E paz significava nunca mais voltar ao caos deles. Eles pensaram que poderiam me humilhar e ainda viver da minha generosidade. Eles estavam errados. Eu não era a carteira deles. Eu era o despertar deles. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim, eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você, o que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah! E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!